Uma das complicações da radioterapia para o câncer de mama é a dermatite, né, por radioterapia, que é como se fosse uma inflamação da pele onde recebeu a dose da radioterapia. Eu sou Leandro Gonçalves e começa agora mais um Engol Conecta. Eu estou aqui com meu grande amigo, né, Rubens Júnior. As pacientes elas ficam muito preocupadas, né, quando fazem a radioterapia, né, adjuvante para câncer de mama, dos cuidados com a pele, né, o que que pode acontecer, né. E a gente sabe que a radioterapia ela evoluiu muito, né, nos últimos anos, mas apesar disso a gente ainda nota alguns efeitos na pele, né. O que que você pode falar pra gente, para os pacientes em relação a isso? Perfeito. Primeiro agradecer o Leandro, o Engó, pelo convite, fico feliz em fazer parte desse projeto, que já é sucesso. Uhum. Bom, sobre a dermatite, ela é um efeito muito comum, tá? A grande maioria das pacientes, 70, 80% dos casos, elas vão ter algum grau de inflamação na pele. Só que, como muito bem você salientou, a tecnologia hoje melhorou muito. Uhum. Então esses efeitos eles estão menores e manejáveis. A paciente, o que que ela pode fazer para poder ajudar nesse processo? O principal é a hidratação da pele. Uhum. Então a gente recomenda, de base, para toda paciente que vai fazer uma radioterapia, utilizar cremes hidratantes, principalmente aqueles neutros, sem cheiras. Não precisa ser cremes muito chiques ou cremes importados, cremes comuns que a gente acha aqui mesmo no mercado, na farmácia, já ajudam bastante nisso. Uhum. E é algo também que é muito importante, e vocês sempre orientam isso lá, né, para os pacientes, é que de evitar também de usar produtos sem que vocês saibam, né, ou às vezes produtos que deixem algo residual, né. Perfeito. Tem a questão dos produtos oleosos, né, Uhum. em que ele faz um biofilme ali na pele. Esse biofilme, em contato com a radioterapia, ele traz essa dose da radioterapia mais para a superfície, então tende a piorar. Então a gente tende a orientar o paciente sempre que ele for utilizar algum produto, conversar antes com o médico, com o radioterapeuta, para a gente poder alinhar isso aí. E um dos cuidados também é a paciente, antes de vir para a radioterapia, tomar um banho, deixar a pele da mama limpa. Uhum. As pacientes quando estão fazendo a radioterapia, né, que em geral são 2 semanas, né, elas sempre falam que vai tudo bem, que não está sentindo nada, mas que depois de algumas semanas, às vezes até meses, começa a sentir algumas coisas, né. Fala pra gente, assim, em termos de tempo, né, quais são os efeitos colaterais que são mais comuns no início, mais comuns um tempo depois, e o que que as pacientes podem vir a sentir mesmo muito tempo depois de terminado o tratamento? Perfeito. A própria dermatite, ela costuma aparecer da segunda para a terceira semana da radioterapia. Como os regimes de radioterapia, o tempo está cada vez mais curto, então é comum a gente escutar esse relato da paciente falando: "Nossa, piorou depois". Uhum, E esse pico de piora, ele acontece até 10 dias depois, então, do final da radioterapia, e tende a melhorar de 2 a 4 semanas após. uhum, Outros efeitos crônicos, e aí já seriam alguns meses, a gente fala 6 meses depois, é a mastalgia, a paciente ter uma dor crônica ali na região, seja por fibrose, seja por ali ficar um pouco mais endurecido, por conta de cicatrização do tecido mesmo, ou seja pela própria área ainda ter algum grau de inflamação. Felizmente, esses efeitos crônicos, hoje eles estão menores, estão mais manejáveis, e sobre a dermatite é importante sempre a gente ter um acompanhamento após o tratamento, porque existem sim, depende do grau, né, então tem aquela dermatite mais simples, em que a gente trata basicamente com, hidratação, até que é uma dermatite mais complicada, em que você tem uma ferida, que você tem, às vezes, uma ulceração, e aí a gente precisaria de alguns cuidados extras, antibiótico, corticoide, uhum. talvez até uma internação da paciente. As pacientes em geral, elas falam que a mama que foi irradiada, muitas vezes ela não fica com a mesma aparência, a mesma textura, né, da outra mama, pode ficar com a pele um pouquinho mais grossa. Explica pra gente o que que é comum, o que que é esperado. A radioterapia, ela vai causar alguns efeitos crônicos de inflamação nessa pele, no subcutâneo, e naquelas pacientes em que a gente vê às vezes reconstrução com prótese, também. Isso aí ele pode ocasionar algum grau de alteração da arquitetura da mama, do jeito que essa mama se apresenta. Então ela pode ficar com um tecido um pouco mais denso naquela região por fibrose, Uhum, e isso ocasionar inclusive alterações cosméticas mesmo, em que a gente vê. O que que é comum? Algum grau de alteração leve, em que essa mama fica um pouco mais densa, a pele ela tende a ficar um pouco aquela sensação de um pouco mais grossa,
que a do outro lado. Isso aí, com o tempo, tende a melhorar. Então, na maioria dos casos, é uma alteração leve. Claro que isso vai depender de fatores da pessoa, do tipo de cicatrização. Se é uma mama mais volumosa, então aquela mama que é maior, ela tende a ter mais esses Uhum. efeitos. Então, basicamente isso. Aí a gente vê que são tratamentos que estão ficando cada vez mais seguros, né. Sim. Então a idade não é contraindicação, né, paciente idosa pode fazer, né, radioterapia. Vocês estão conseguindo diminuir o tempo, né, de tratamento, né, diminuir o tempo que o paciente precisa ficar fora, né, do domicílio. E o que que você tem notado, assim, nos últimos anos em relação ao câncer de mama, de avanços? Quais são as suas perspectivas, assim, pensando, nos próximos anos, o que que você acha em relação à radioterapia que vai ser o futuro? Perfeito. Bom, na mama mesmo, a máquina melhorou muito. A gente melhorou a capacidade de entregar a dose na mama dessa paciente. Então, muitas vezes a gente vê aquela imagem de uma radioterapia feita há 20 anos atrás. Poxa, fez na minha avó daquele jeito, a mama ficou bem feia, ficou machucada, em que era máquinas, às vezes, de cobalto, em que entregavam uma radioterapia, em que o dano tecidual era bem maior. Então, hoje a gente tem essa melhora da máquina, a gente conseguiu melhorar bastante isso, e provavelmente o que vai vir no futuro aí, é com a questão da inteligência artificial, um negócio chamado radioterapia adaptativa, em que você vai conseguir fazer como se fosse um planejamento individual a cada dia para paciente e adaptado para o jeito que o organismo está respondendo, inclusive esse grau de inflamação que você vai ter no local. Então Uhum. essa é a perspectiva, de tornar mais ainda personalizado. Tá certo. Então a gente sabe que muitos pacientes ainda têm medo, né, da radioterapia. A gente explica, né, no geral, que a radioterapia não causa queda de cabelo, né, se não for feito no crânio. Que a radioterapia, os sintomas são os sintomas vocais. Mas como mensagem final aí para o pessoal, o que que você considera, o que que você acha que são os pontos importantes e por que que a radioterapia ela faz parte, né, como um ponto fundamental do tratamento do câncer de mama? A radioterapia ela é um aliado, do tanto do oncologista clínico quanto do cirurgião. Ela foi quem permitiu a gente fazer cirurgia conservadora em o paciente não retirar toda a mama. E o recado final que eu gostaria de deixar é que, assim como a oncologia, a quimioterapia, droga-alvo, imunoterapia, a cirurgia ela também melhorou bastante, a radioterapia ela também acompanhou isso. Uhum. Então hoje nós temos um tripé de tratamento, a gente tem um conjunto de tratamento em que a gente consegue fazer algo que melhorou os desfechos desse paciente e também melhorou a qualidade de vida, o pós-tratamento. Tá certo. Então a gente viu aqui, né, informações muito importantes em relação à radioterapia, né? E se você achou que essas informações elas podem ser importantes para alguém, não deixe de compartilhar.